Olá, muito boa noite, seja bem-vindo ao JG. Hoje é 10 de novembro, faltam 5 dias para as eleições de 2020. Vamos aos destaques de hoje no Jornal da Guará. Justiça Eleitoral esclarece detalhes para os trabalhos nas zonas eleitorais e que pede ao cidadão que pesquise seu local de votação para não gerar grandes filas. E veja também. Concessionária maranhense realiza planejamento para fornecimento de energia elétrica em todas as cidades do Maranhão, garantindo os serviços da Justiça Eleitoral. Aconteceu mais uma vez incêndio em apartamento no 14º andar, dificulta a ação do Corpo de Bombeiros. Acusado de estuprar e matar a menina Alana em Passo do Lumiar, vai a júri popular e tem sentença condenatória. Tudo isso e muito mais, agora no Jornal da Guará. Começamos a edição de hoje falando sobre mais um incêndio em apartamento que acontece na cidade. Desta vez no edifício Aquamarim, no 14º andar, na Ponta da Areia. Ninguém ficou ferido, mas o Corpo de Bombeiros encontrou dificuldade em realizar os procedimentos e uso de equipamentos. O incêndio foi registrado no 14º andar deste prédio, que fica na região da Península, no bairro Ponta da Areia, área nobre de São Luís. Esses vídeos mostram o momento em que as chamas se espalharam pelo local. O Hugo mora no edifício e percebeu quando a chama se espalhou pelo prédio. Deu para sentir um cheiro de queimado, aí eu andei inclusive pelos cômodos da casa para ver se estava alguma coisa, né? Aí fui na sacada, quando eu olhei para cima, a gente percebeu a fumaça. Aí nessa hora a gente já percebeu que vários moradores já estavam saindo também do prédio, estavam evacuando. E eles estavam informando os moradores, né, interfonando para avisar para todo mundo sair. Aí se utilizou a escada de incêndio, aí todo mundo conseguiu evacuar a tempo e entrar em contato com o pessoal do Corpo de Bombeiros para vir apagar o fogo. A síndica do condomínio alertou os moradores e suspendeu o fornecimento de gás e de energia. A gente pediu no grupo do condomínio, o supervisor e o porteiro também tentaram comunicar quem não está no grupo. E as pessoas, graças a Deus, evacuaram com tranquilidade, não teve nenhum acidente, todo mundo desceu pelas escadas, exceto alguns idosos que tiveram que descer ainda pelo elevador, né? O elevador que estava mais distante do incêndio. Este policial militar foi o primeiro a chegar no local e colaborou para que os moradores pudessem sair com segurança. Após ser acionado pelo CIOPS, para averiguar essa situação de incêndio, a minha guarnição chegou aqui e realmente constatou que havia uma situação de incêndio. Eu informei para o CIOPS que sim, havia situação de incêndio. O que eu me deparei no primeiro instante foi com os moradores saindo do prédio, alguns desesperados. E a partir daí o CIOPS chamou o CIOPS, acionou o Corpo de Bombeiros e eles vieram até o local e tomaram de conta da ocorrência. Assim que o incêndio foi registrado, os moradores deixaram imediatamente o local. Os bombeiros decidiram isolar toda a área. E agora eles realizam um trabalho de rescaldo e também iniciam as primeiras investigações. O edifício vai permanecer interditado por tempo indeterminado. As causas do acidente ainda não foram identificadas. Muitos animais foram resgatados e entregues aos donos. Após o susto, os moradores agora não sabem o que fazer e esperam o quanto antes voltar para os lares com segurança. Então só ficou realmente o susto e os prejuízos materiais, né, que com certeza o dono do prédio vai ter, do apartamento. Desculpa. Vamos falar agora dando destaque ao julgamento de Robert Cerejo Oliveira. Talvez você não lembre, mas deve lembrar de seu possível envolvimento com o crime de feminicídio, ocultação de cadáver e estupro de vulnerável da menina Alana Ludmila, de 10 anos. O réu foi a júri popular que teve início na manhã de hoje. O julgamento de Robert Cerejo começou às 8h40. Devido às restrições de acesso ao Fórum de São Luís, a imprensa não teve acesso à sala do júri. Na entrada do fórum, tudo aparentemente tranquilo, nenhuma movimentação estranha. Era aguardada uma manifestação da família da vítima, a menina Alana Ludmila. De acordo com a assessoria do fórum, participaram da audiência familiares da menina, o réu, promotores de justiça e 2 defensores públicos, responsáveis pela defesa de Robert Cerejo. A primeira a ser ouvida foi a mãe de Alana. Em seguida, 4 testemunhas. 2 peritos que participaram da investigação falaram em seguida.
Por último, o réu. Robert Cerejo foi a júri popular pelos crimes de feminicídio, estupro de vulnerável e ocultação de cadáver. Ele está preso no complexo penitenciário de Pedrinhas desde novembro de 2017. Robert confessou ser o autor dos crimes. Alana Ludmila Borges Pereira foi morta em novembro de 2017 de forma brutal. A menina, que tinha 10 anos de idade, desapareceu após a mãe sair para uma entrevista de emprego. O sumiço durou 2 dias, até que o corpo de Alana foi encontrado no quintal da casa onde ela morava com a mãe. O corpo da menina tinha sinais de violência sexual e asfixia. Ainda há pouco saiu a sentença de Robert Cerejo Oliveira. Ele foi condenado a 43 anos de reclusão em regime fechado pelos crimes de homicídio, estupro de vulnerável e ocultação de cadáver, praticados contra a menina Alana, de apenas 10 anos. Seguindo agora com outras informações da área policial, 2 homens foram presos no interior do Maranhão suspeitos de praticar crime de estupro e violação sexual. O fato aconteceu na cidade de Santo Antônio dos Lopes. Entre os presos está um pastor evangélico. De acordo com a polícia, os crimes foram praticados contra uma criança e uma mulher, que não foram identificadas. As investigações apontam que um dos suspeitos presos é tio da menor da vítima do estupro. A polícia afirma que o pastor evangélico se aproveitava da sua condição para cometer abusos sexuais contra as fiéis, sendo mulheres ou adolescentes. Vamos ao intervalo. Daqui a pouco voltamos aqui com as informações das eleições 2020, com os comentários de Marcos Saldanha. É um instante só. De volta com as informações sobre as eleições municipais 2020. Você já se preparou, já escolheu seu candidato? Estamos a 5 dias para as votações e a partir de hoje nenhum eleitor pode ser preso ou detido até 48 horas após o término da votação de primeiro turno, que será no dia 15. Esta determinação está no Código Eleitoral, Lei 4.737 de 65, que permite a detenção nos casos de flagrante delito, sentença criminal condenatória por crime inafiançável ou por desrespeito a salvo-conduto. Vale destacar que a menos que seja em flagrante. Aí sim, o eleitor vai preso. Bom, e para que tudo aconteça da melhor forma nestas eleições é preciso planejamento. Por isso, o Tribunal Regional Eleitoral trabalha em parceria com a Equatorial Energia com o intuito de não haver falhas no fornecimento de corrente elétrica em todos os municípios. O primeiro turno das eleições municipais acontece no próximo domingo, mas os trabalhos na empresa que é responsável por fornecer energia elétrica no Maranhão começaram desde setembro. O planejamento operacional para as eleições foi feito com medidas preventivas, inspeções e levantamento da situação dos locais que vão ser utilizados para a votação. A segunda etapa desse trabalho vai ser feita no dia das eleições em um plantão com mais de 1.300 funcionários. Isso para garantir o atendimento em todo o estado. O plano operacional da Equatorial para as eleições 2020, ele foi construído em 2 etapas. Uma etapa preventiva que acontece desde o começo de setembro, quando nós fizemos uma primeira reunião de alinhamento com o TRE para alinhar as expectativas e firmar o nosso compromisso em garantir a máxima continuidade do fornecimento. E durante todo esse período, nós fizemos inspeções nos circuitos, inspeções da nossa rede, retirada de defeito, poda nas árvores, para garantir que não falte energia nos locais de votação. No dia das eleições, a central de atendimentos estará funcionando com um número redobrado de atendentes. Além disso, uma equipe da Equatorial Maranhão estará no TRE para fazer o acompanhamento e monitoramento das ocorrências do sistema elétrico. E isso vai ser feito até o final da apuração dos votos. As equipes também vão estar posicionadas em locais estratégicos, onde tradicionalmente acontece grande concentração de pessoas nas sessões eleitorais para a votação. No dia das eleições, nós contamos com um plantão presencial dentro do TRE. Tá? Esse nosso representante, ele será o responsável por captar todas as informações de falta de energia. Ele vai informar em tempo real para este centro de operações, que por sua vez consegue comunicação em tempo real com todas as equipes que estarão espalhadas aí por todo o estado.
Fique agora com a agenda de atividades de campanha dos candidatos à Prefeitura de São Luís na tarde e noite desta terça-feira. Bira do Pindaré, do PSB, à tarde teve reunião com a coordenação de campanha e caminhada no bairro Vila Maranhão. À noite, realiza carreata no bairro Turu. Duarte Júnior, do Republicanos, à tarde, iniciou com embate em programa de TV. Logo em seguida, caminhada no bairro Madre Deus. Às 7 da noite, tem carreata com concentração no bairro Habitacional Turu. Eduardo Braide, do Podemos, à tarde, realizou gravação de programa eleitoral. À noite, realiza carreata na região dos bairros João de Deus, Coab Anil, Aurora e Pingão. Franklin Douglas, do PSOL, à tarde participa de embate de programa de TV e bandeiraço na Avenida Beira-Mar. À noite, realiza carreata noturna. Ert Dias, do PSTU, às 3 da tarde, realizou gravação de vídeo temático. Às 4 horas, realizou panfletagem no Centro Histórico e Terminal da Praia Grande. Às 5 da tarde, colagem na comunidade do Rio dos Cachorros. Às 6 horas, panfletagem na comunidade do Taim. E às 7 da noite, participa de plenária com apoiadores e militantes. Geisael Marques, da Rede, realizou carreata da Verdade no centro e Avenida Guajajaras. Às 7 da noite, participou de culto na Assembleia de Deus, no bairro Santo Antônio. Neto Evangelista, do DEM, às 2 da tarde, teve reunião com representantes do Sindicato das Endemias, na Federação dos Trabalhadores na Indústria do Estado do Maranhão. Às 4 da tarde, participou de caminhada no bairro Vila São Luís. Às 8 da noite, reunião no bairro São Francisco. Rubem Júnior, do PCdoB, ao meio-dia realizou carreata nos bairros Liberdade, Fé em Deus e Monte Castelo. Às 3 horas, caminhada nos bairros São Francisco e Ilinha. Às 6h30, carreata nos bairros Santo Antônio, Vila Lobão, Avenida Santos Dumont e João de Deus. Às 7 da noite, participa de diálogo sobre turismo no Hotel Veleiros. Silvio Antônio, do PRTB, à tarde realizou reunião com apoiadores no bairro Aurora. Agora à noite realiza reunião com apoiadores no bairro Gapara. E às 10 horas, live transmitida no Instagram. Iglesio Moisés, do PROS, à tarde realizou reunião com o jurídico. Às 4, realizou caminhada nos bairros Bom Jesus e Coroadinho. E às 7h30, participa de reunião com líderes e estudantes. Chegou a hora dos nossos comentários com Marco Saldanha. Boa noite, Saldanha. Boa noite, Hugo. Estamos aí há 5 dias das eleições. A gente sempre estimula isso, debate isso. Eu tenho a honra de conversar com você e ouvir seus comentários sobre essa importância de quem está lá em casa e precisa ir fazer a votação, mesmo nesse cenário de pandemia. É isso, boa noite. Pois é, Hugo, boa noite você aí de casa também. Eu diria que a primeira coisa que eu pediria a você aí de casa é: vá votar. E acabar com alguns mitos de que política não se discute. Muito pelo contrário, isso aí é uma coisa colonial, antiga, que só a elite podia discutir política, só os homens podiam debater. Isso mudou, isso acabou. Se debate, se discute, se diverge, é isso mesmo. A natureza política, ela necessita isso desde a Grécia Antiga e assim deve ser. Outra coisa também é dizer que político é tudo igual. Isso é uma escapada muito fácil que qualquer pessoa pode recorrer para tentar fugir de suas responsabilidades. Não é tudo igual, não é fácil, mas é necessário fazer justamente essa análise. Então, nós estamos aí com o final do horário eleitoral gratuito no rádio e na TV, e caso você não tenha tido ainda a oportunidade, use as redes sociais, use a internet e procure aquele candidato que você acha que é capaz de lhe representar melhor. Ou seja, vote naquilo que te interessa. E eu tenho certeza que o que te interessa nesse momento não é um caixão, não é uma telha, não é R$50, você quer mais do que isso. O que você quer? Se você, por exemplo, é um educador físico, analise se o candidato a prefeito e a vereador tem alguma proposta para a educação física nas escolas municipais, algum projeto de educação física nas praças que pode gerar emprego para você. Ou seja, o candidato não vai te dar o emprego, ele vai criar oportunidades para que a tua classe possa ter trabalho e que a comunidade possa receber esse trabalho. Se você é professor e pretende trabalhar na rede pública, analise se é possível ter concurso, se o teu candidato está avaliando a possibilidade de um concurso público. Se você já é concursado, analise se o candidato tem alguma proposta para a carreira do magistério, plano de cargos e salários, ou seja,
Essa é a tarefa que cada um professor, educador físico, qualquer área, precisa pensar dentro daquilo que realmente é a necessidade. Eu confesso que eu fiquei um tanto decepcionado. Várias vezes conversamos aqui que eu esperava um debate extremamente qualificado pelo perfil da maioria dos candidatos. Sim. Eu acho que em alguns momentos isso chegou sim a acontecer. A gente viu o candidato prometendo certas coisas, certas ideias, que rapidamente foram implodidas, né? Nos debates elas não se sustentaram, né? Algumas propostas inviáveis. Mas nesse momento, no calor da discussão, o que a gente tem visto é sempre apelando para o emocional. Eles tentarão fazer isso, mas você não pode permitir, ou seja, você tem que fazer uma análise racional. Esse é o momento que vai chegar alguém na sua casa e vai dizer, vote no meu amigo, vote no meu familiar. Não vote nele, no amigo do seu amigo, no seu tio, não vote. Sabe por quê? Porque esse teu tio, qual é a proposta que ele tem para a cidade? Você acha que o seu tio, o seu primo, o seu vizinho vai lhe conseguir o quê? Para você? Não. É a proposta que a pessoa tem a oferecer. Então pense em você muito mais do que aquele amigo, aquele vizinho. Pense em você no sentido da proposta. E outra coisa, o voto para vereador, ele é fundamental. Não adianta ficar um debate intenso para prefeito e lá ter na Câmara 32 parlamentares que pensam não só diferente, mas sobretudo com a incapacidade de discutir a cidade. Eu, como eleitor, por exemplo, quero muito que a pauta do patrimônio esteja presente no nosso dia a dia, Hugo. A nossa cidade, Hugo, é patrimônio da humanidade. O que os candidatos estão oferecendo, por exemplo, para o centro histórico, para o turismo em relação a essa área, que é uma área que me diz respeito diretamente. Eu sou educador, o que eles têm de proposta de educação? Eu acho pensar a cidade nesse viés. É a indústria mais limpa que nós temos. Né? Exatamente. Então, assim, eu preciso pensar em mim, mas pensar em mim a partir daquilo que está sendo oferecido como proposta que vai servir à coletividade. Aí sim eu consigo tirar proveito. Porque se eu não penso na forma que eu vou chegar no trabalho, se eu ando de bicicleta, qual é a proposta que tem de ciclovia? Mas de ciclovia para o local que eu moro. Não tem ninguém, nenhum vereador tem uma proposta dessa, quer dizer, ninguém está pensando no meu bairro. A gente tem a área Itaquibacanga, a gente tem Cidade Olímpica, Cidade Operária, quer dizer, bairros e conjuntos extremamente populosos. E aí, cadê o teu representante? Não é aquele que consegue uma vaga no hospital, é aquele que consegue o hospital, que consegue a obra pública que vai ficar para além do mandato dele, que é passageiro. Benefício da coletividade. É isso. Obrigado, Saldani. Uma ótima noite. É isso aí. Boa noite. Até a próxima. Bom, nós seguimos aqui para o intervalo. Daqui a pouquinho voltamos com mais informações aqui no Jornal da Guará. Um instante só. Para esta quarta-feira, a pré-amar começa às 4h23 da madrugada, marcando 5,1 metro. Às 10h51, acontece a primeira baixa-mar, com 0,8 metros. À tarde, a nova pré-amar acontece às 4h56, com 5,3 metros. E à noite encerra às 23h21 com a baixa-mar, marcando 0,8 metro. Já de volta e seguindo com economia, foi divulgado hoje pela Conab, a Companhia Nacional de Abastecimento, Produção, recorde de grãos na safra 2020 e 2021. Na comparação feita com o ano passado, existe uma perda aí de 173 mil toneladas. De acordo com o levantamento, serão 5,427 bilhões de toneladas na próxima colheita, apresentando a diferença de menos 3,1%. Isso para o Maranhão. E o período chuvoso foi o fator predominante para essa diferença entre uma safra e outra. Bom, agora a gente fala de um outro assunto. Adolescentes de 15 cidades aqui do Maranhão participam de um projeto que desenvolve ações de conscientização em saúde. A Sabrina foi uma das milhares de estudantes que ficaram prejudicadas com a pandemia de coronavírus. A universitária teve que mudar os hábitos e toda a rotina. Um momento que ainda exige cuidados e muita atenção. Muito difícil no início, até porque mexeu muito com o físico, com o psicológico,
Mas em relação ao projeto ter surgido agora em setembro para cá, foi muito bom, principalmente nas formações que a gente fez via online. A gente falou sobre a pandemia, falou sobre ansiedade, falou sobre outros assuntos relacionados, que a gente teve também rodas de conversa online, por mais que não tenha sido presencial, e a expectativa desde o início foi muito boa, como está sendo, e hoje a gente está aqui para levar essa informação presencialmente, no terminal, em locais que tenham a maior, assim, aglomerações, que por mais que seja viável a gente não ir, mas a gente vai estar lá levando a informação, se comunicando com as pessoas. Hoje, a Sabrina faz parte do projeto Batuque de Dentro, uma iniciativa realizada em parceria com a Unicef, Governo do Estado e outros órgãos, e tem como objetivo conscientizar os jovens a praticar novos hábitos e reforçarem a prevenção à saúde, principalmente neste período de pandemia. O objetivo é, para o jovem, ter uma nova conscientização do vírus e também a adoção de novos hábitos a partir de que a pandemia nos trouxe, que é o autocuidado, o cuidado com o outro mesmo, de ter esse bate-papo realmente com os jovens. O Unicef tem uma prioridade global, que é ajudar as comunidades a se protegerem tanto da doença em si, quanto dos impactos na saúde, na prevenção à violência, em diferentes aspectos na vida das comunidades. O Batuque de Dentro é o primeiro projeto do Unicef no Brasil que engaja jovens diretamente no enfrentamento da condição de vulnerabilização que a Covid provoca. É prioridade para a gente, por isso que nós somos parceiros de todas as instituições e os jovens nesse processo no Maranhão. E nós precisamos dar mais protagonismo para a juventude, porque quando os jovens, quando eles querem, eles fazem mesmo, apesar dos adultos. Então é importante que vocês assumam isso. O projeto é desenvolvido em 15 municípios maranhenses e tem como objetivo alertar os jovens e incentivar para que eles redobrem os cuidados com a saúde. Por conta da pandemia, os trabalhos estão sendo intensificados no mundo virtual. É mobilizando os jovens para que eles possam trabalhar com os próprios jovens. Então é conscientizar algumas lideranças para que eles trabalhem com os próprios jovens. É a educação em pares, ou seja, é jovem falando para jovem. Isso que é importante. Para a Sabrina, o projeto é muito importante para ajudar jovens que estão com ansiedade e depressão. E também o projeto foi uma porta de entrada para outras pessoas, porque nas rodas de conversa a gente falava e tratava sobre esses assuntos psicológicos e também enfatizar que, por mais que não tenha sido presencialmente, que isso faz falta, a gente conseguiu se articular muito bem. Bem, você fica agora com Geraldo Jensen, Felipe Clã, Luiz Pedro e Clodoaldo Corrêa, que completam a bancada dos analistas. Não perca, o JG termina aqui. Até amanhã.